Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Estão todos muito bem nessa noite? Jesus, que luz forte, hein, Ângelo? Nossa, como você gosta de mim. Bem essa aqui, ó. Se puder, só para eu fingir que estou vendo todo mundo. Bom, confesso aos irmãos que foi bastante difícil separar uma palavra para trazer, para ter esse momento de comunhão com todos durante essa semana e desde quando foi me avisado que hoje eu pregaria. Mas até ontem eu estava sem nada. E aí eu falei, ou eu preparo alguma coisa hoje à noite, ou vai dar tudo errado. E aí, graças a Deus, eu já, há algum tempo atrás, havia escrito uma palavra, na verdade era mais uma reflexão sobre o assunto que eu quero tratar hoje. E essa reflexão eu guardei para mim, escrevi num bloco de notas do computador e deixei lá armazenado. E até na época que eu escrevi, acabei compartilhando também com uma ou duas pessoas, mais ou menos. Mas ficou por isso mesmo. E aí, ontem eu tentei escrever sobre vários assuntos, tentei desenvolver alguma coisa, mas não conseguia de forma alguma e não me dava vontade e também não sentia nada no interior. Então eu estava entendendo que não era o que era para ser dito aqui. E quando eu comecei a falar, a tocar novamente naquela reflexão que eu já havia escrito, desenvolveu. Então eu acho que o Senhor aceitou. O tema dessa palavra é como amar o Senhor. Mais ou menos no fim do ano passado, eu escrevi essa reflexão. E quando eu ia desenvolvendo ela, eu cheguei a questionar algumas pessoas no meu serviço, algumas pessoas do meu meio social, perguntando a elas, como é que você ama ao Senhor? Como você demonstra o seu amor ao Senhor? E não só ao Senhor, mas como você demonstra o seu amor por outra pessoa? Como que nós amamos o nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge? Como que nós amamos nossos amigos? E disso partiu várias respostas, né? Surgiram muitas e muitas, como eu demonstro o meu amor com tempo, dedicando tempo à pessoa, eu demonstro com presentes, eu demonstro com palavras, eu demonstro estando perto da pessoa, eu demonstro com carinho físico, com toque, e assim eu demonstro amor. Mas quando nós tratamos do Senhor, como que nós devemos demonstrar nosso amor ao Senhor? Muitas vezes, para que nós amemos alguém, nós precisamos, antes que a pessoa tenha algum gesto de amor por nós. Antes nós precisamos que ela demonstre o seu amor por nós e então nós retribuímos. Seja com tempo, seja com afeto, seja cuidando da gente, dando atenção nas redes sociais, num tempo em que estejamos presentes ambos. E depois que ela nos dá esse tipo de atenção, demonstra o seu amor, e aí a gente quebra o nosso gelo e também vou te dar um pouco de atenção, também vou te dar algum presente, também vou fazer algo por você, já que eu vi que você realmente me ama. Apesar de eu não me recordar, enquanto era neném, enquanto era um bebê, para quem não sabe, pelo meu tamanho eu já fui criança, né? Como diz minha mãe, olha só, isso aqui saiu de mim. Mas, apesar de eu não me recordar, eu tenho consciência de que, enquanto neném, a minha mãe e meu pai foram aqueles que me amou primeiro. Aqueles que, antes de eu demonstrar algo, antes de eu ter qualquer gesto, qualquer atitude de amor por eles me amaram primeiro, cuidaram de mim, não me deixaram faltar nada, eles me deram tudo aquilo que eu precisava. E mesmo sem saber o que eu seria da minha vida, o que eu ia me tornar, como eu ia crescer, se eu estaria por perto ou não, se eu os negaria em algum momento ou não, eles me amaram.
E quando criança, nada mais que eu podia fazer, ou a forma que eu poderia demonstrar o meu amor, senão fazendo minhas necessidades, dormindo e comendo tudo que eles me davam. E se minha irmã vacilasse, até o que ela também era para comer, eu comia. Minha barriga era cheia de amor nesse tempo. E essa semana, conversando com o meu professor de bateria, os irmãos vão ouvir muitas vezes dele, porque é uma pessoa a qual eu confio muito e a gente acaba trocando muitas experiências, aprendizados. E na minha aula de bateria, que deveria ser aula de bateria, se tornou mais um momento devocional ao Senhor, onde nós começamos a conversar um pouco sobre o Senhor, sobre o amor dele, né? E aí o meu professor falou duas perguntas. Ele disse duas perguntas que mexeram muito comigo. Por que o Senhor nos fez e que necessidade que Ele tinha de nós? Se pararmos para pensar, Ele é Deus. Ele fez tudo. Ele podia ter feito os animais e se contentado com aquilo. Ele podia ter feito o ser humano sem qualquer acesso ao pecado. Ele podia ter feito o que Ele quisesse. Mas por que Ele nos fez? Por que Ele, por algum momento, talvez, viu que seria bom que nós existíssemos e que fosse do jeito que é a nossa vida? Por que disso? E depois que eu saí da aula, eu continuei com esses questionamentos. E a pergunta que eu me fiz foi: por que o Senhor nos amou se antes não fizemos nada primeiro? Se antes nós não demonstramos nada para Ele, por Ele, porque simplesmente nós não existimos. Por que o Senhor nos amou primeiro? Por que Ele, antes de nós existirmos, Ele conseguiu nos imaginar, conseguiu ver aquilo que Ele estava criando como algo que seria o filho dEle, como seria a geração que Ele escolheu, as pessoas que Ele escolheu? Por que seria? Por que é dessa forma? Por que Ele nos amou tanto assim? E a resposta mais simples e objetiva que eu encontrei do porquê que Ele nos criou é porque Ele é o amor. Porque simplesmente Ele é. Então Ele só nos amou primeiro porque o amor criou eu, criou você, criou tudo aquilo que existe. Mas, agora sabendo que o Senhor é o amor, como que nós podemos retribuir isso? Como que nós podemos amar aquele que nos criou, aquele que nos amou? E há tempos atrás, eu comecei a questionar isso que eu comentei no início dessa palavra, e foi da onde me gerou questionamentos internos. Como é que eu vou retribuir o amor do Senhor? Como é que eu, falho, pecador, que vacilo tanto, posso retribuir aquilo que o Senhor faz por mim, fez, não só por mim, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por pessoas que eu nunca conheci? Como que eu posso retribuir tudo isso que Ele fez na nossa terra, tudo que lemos na nossa Bíblia, tantas histórias que não são fictícias, mas que realmente ocorreram em seus tempos? Como que nós podemos retribuir tudo isso que Ele nos faz, que Ele nos fez? E a Bíblia, como um manual de instrução, nos dá claramente essa resposta. Se encontra em João 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, pegando essa palavra aqui exatamente como ela está, o Senhor nos dá um manual, uma instrução de como que nós podemos retribuir o amor a Ele. Nós devemos guardar os seus mandamentos, e não guardar apenas, mas obedecê-los, praticá-los. Esse que faz essas coisas, conforme Cristo, conforme escrito em João, é aquele que ama o Pai. E não satisfeito em simplesmente nós devolvermos, esse amor, praticarmos também um amor a Ele, o Senhor ainda diz que aquele que ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a Ele.
Ou seja, quanto mais amarmos o Senhor, quanto mais o Evangelho for real em nossas vidas, quanto mais praticarmos os seus mandamentos, quanto mais obedecemos, quanto mais servirmos com sinceridade o Senhor, a casa do Pai, mais estaremos amando, mais estaremos provando do seu amor. E em troca, imerecidamente, Ele nos revelará, Ele será revelado a nós. Ele nos amará de volta. Ou seja, não bastou Ele ter nos feito, ter criado nossa vida, toda a nossa história, ter feito tantas coisas que lemos na Bíblia, na Palavra de Deus, onde pessoas foram curadas, onde vidas foram restauradas, onde mortos ressuscitaram, onde por onde Cristo passou coisas aconteceram e coisas essas que olhos humanos não estão acostumados a ver. Não suficiente isso, Ele ainda fala, olha, se você me amar, eu vou estar mais presente com você. E eu vou me revelar a você. Você vai conseguir ouvir minha voz. Você vai conseguir sentir aquilo que eu quero para você, para a sua vida. Quanto mais você me amar, mais eu vou ser presente na sua vida. Então deixaremos o Senhor como uma apenas espiritualidade, como uma apenas uma crença, e o Senhor se tornará o nosso amigo. Ao acordarmos, Ele falará conosco. Durante o nosso dia, Ele nos dará dica. Como nosso pai e nossa mãe nos guia, falando, não faça isso, não faça aquilo, o Senhor vai estar aqui no nosso ouvido, sussurrando. Olha, isso aqui é o ideal para você, faz isso. Ó, chegou fulano, hein? Cuidado. Ó, isso aqui que foi dito a você, talvez não é para você. Amaremos a Cristo quando tivermos plena consciência e convicção que Ele cuidou de nós, sofreu por nós e nos amou primeiro. E por agora estarmos cientes de tudo que Ele fez e que Ele faz, decidimos então segui-lo por amor a Ele. Irmãos, não é possível que depois de lermos a palavra do Senhor, tantos feitos dele, sabendo que tudo aquilo realmente existiu, de que tudo aquilo que está escrito ali ocorreu em algum momento, mudando a vida de tantas pessoas, não tem a possibilidade de a gente ler isso e não conseguir amá-lo. Nós podemos ver testemunhos de tantas pessoas, até ateus que não criam antes em Senhor, em Deus algum, que depois que leram a Bíblia se converteram, se renderam aos pés do Senhor. Porque os seus feitos são maravilhosos. Nós não estamos acostumados com isso. Então, lendo a palavra do Senhor, vendo todos os seus feitos, nós decidimos, conscientes, segui-lo. Segui-lo porque não há, nem houve, nenhum outro, e nem haverá alguém que fará aquilo que ele fez, ou parecido, ou semelhante a ele. Nunca, nunca vai acontecer. Só existiu apenas o Senhor. Tudo o que Ele fez. E lendo a Bíblia, ouvindo todas essas histórias, eu repito, é impossível não se render a este amor. É impossível. Quando amamos alguém, evitamos entristecer aquela pessoa. Evitamos desonrar, vigiamos no que falamos, para não chatear, e se assim é como fazemos com alguém, antes também deve ser assim que devemos fazer com Cristo. Não seremos perfeitos e nem infalíveis, mas devemos nos esforçar, abrir mão de nossas vontades por amor ao Pai, decidido segui-lo. E este é o segredo para amá-lo: guardar os seus valores e obedecer, colocá-lo à nossa frente. Que a vontade do Pai, ela esteja primeiro em nossas vidas do que a nossa. Recentemente eu tive uma experiência que eu não iria falar, mas acho que cabe. Eu passei o meu carro para frente e eu fui atrás de outro. E eu sempre peço um apoio do meu pai, peço um auxílio dele. E por várias vezes pelas vezes, que nós fomos visitar um carro ou outro, eu me apaixonei pelo carro. Todas as vezes. Parecia uma criança. Vi o carro e me apaixonava. Falava, é esse que eu quero. E aí eu andava no carro, o meu pai andava no carro, e quando a gente descia, a gente ia para o canto conversar,
E ele falava, não, esse aqui tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não tá bom. Eu falei, não, pai, mas tá bonito o carro, eu não estou achando outro nesse... Eu achava N motivos para adquirir aquele carro. E o meu pai, não, consciente, né? Ele falava, Lucas, você tem que deixar a emoção de lado. Deixa a emoção de lado, raciocina. Às vezes tá lindo nos seus olhos porque você está na emoção de comprar. Mas o carro não tá bom. E ainda teimando com ele, eu insistia, não, mas eu não estou achando. E aí eu virava o bico para o meu pai, cruzava o braço, falava, o senhor não quer. E grudava no canto. Ou entrava no carro, a gente ia para casa, ele ia falando e eu já não queria mais papo. Só que antes de sair para procurar o carro, eu tinha colocado uma coisa para mim, que eu estava convicto que era assim, eu só vou comprar o carro a hora que meu pai falar, é esse. A hora que meu pai falar assim, é esse aqui, eu vou comprar. Aí começou a queimar uma coisa dentro de mim que eu falei, e se não for o carro que eu quero? E se não for o modelo que eu quero? E se o meu pai olhar para um carro nada a ver do que eu queria e falar, é esse aqui? E eu falar, putz, agora eu falei para mim, eu coloquei isso no meu coração e eu vou ter que abraçar agora. Vou ter que honrar a palavra, pelo menos comigo mesmo eu tenho que honrar, né? E aí, com paciência, continuei procurando. Pelo contrário, né? Sem paciência, continuei procurando, olhando até que eu consegui ir ver um. E acredito que o Senhor nos abençoou, que eu consegui adquirir. Ele está aí fora, graças a Deus. E até agora as coisas têm dado certo. Só que, pegando esse exemplo que eu vivi recentemente e trazendo para a nossa vida espiritual, como é que nós podemos fazer isso? Abraçar a vontade de Deus, em sinônimo de amor a Ele. Porque o que eu fiz com meu pai não foi uma coisa que era para me agradar. Foi uma coisa que eu falei assim, se meu pai falar que é esse, eu não estou nem aí, eu só vou para cima. Porque Ele é meu pai, Ele me criou, Ele sabe mais do que eu. Eu podia olhar para o meu pai e falar, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós falamos do Senhor, o Senhor realmente sabe de todas as coisas. E Ele não só sabe daquilo que você deseja, mas Ele sabe o que vai acontecer no seu futuro. Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, que ainda não existe. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. E como que nós, em demonstração de amor, podemos fazer isso? Nos deixar de lado, deixar nossa vontade, e falar assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não sei se o Senhor vai atender aquilo que é a vontade do meu coração. Mas aonde o Senhor apontar, eu vou abraçar. E isso é uma demonstração de amor ao Pai. Talvez fisicamente seja mais fácil. É mais fácil eu olhar para o meu pai físico, ouvir ele falando, tudo que eu não queria ouvir. E atender aquilo. Mas e o nosso Pai espiritual? E o Espírito Santo que habita dentro de nós? O quão difícil é realizar a vontade dele por amor a Ele. Se nós realmente decidimos seguir ao Senhor, os seus passos, como que nós podemos deixar o nosso eu de lado? As nossas vontades. Falar assim, Senhor, eu queria tanto tal coisa, Pai. Mas eu queria tanto tal coisa. Poxa, eu queria tanto que fosse com tal pessoa, eu queria tanto que fosse com tal carro, com tal casa, com tal emprego, com tal salário. Eu queria que fosse tanto. E o Senhor vem e fala assim, tá bom, mas não é isso que eu quero. E aí? Por amor, você me obedece ou segue a sua vida? Como que nós temos tomado as nossas decisões? É muito fácil atender os nossos prazeres sexuais, vontades carnais, vontades que, não fará mal a ninguém, mas é a minha vontade. É muito fácil. Mas e deixar a nossa vontade de lado por amor ao Senhor? Como é difícil. No nosso dia a dia, onde as coisas são explícitas, onde as coisas são as claras, onde quase ninguém mais tem vergonha nenhuma. Como é difícil atender este amor que nós escolhemos
Porque para quem não sabe, o amor ele é sim também uma escolha. Nós escolhemos amar o Senhor. Nós decidimos amar uma pessoa ou outra. E não somente com o Senhor, com coisas espirituais ou físicas, nós também decidimos amar objetos materiais, dinheiro, bens, riqueza. Escolhemos amar aquilo. E como é que nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor e falar assim, ao Senhor, que o seu amor prevaleça, para que eu não me apegue àquilo que eu estou desejando, para aquilo que o Senhor, que eu não atenda à minha própria vontade por amor a mim mesmo, mas que eu possa vir fazer a tua vontade por amor ao Senhor, porque eu estou escolhendo te amar. Mas se for pela vontade do meu braço, pela força do meu braço, pela vontade da minha carne, eu não vou fazer. E eu preciso do Senhor para te amar. Eu preciso do seu sustento para te amar. A Bíblia é bem clara. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Irmãos, se nós lemos os mandamentos do Senhor, lá está escrito tudo. É amar o próximo como a ti mesmo, não roubar, não matar, não dar falso testemunho. A Bíblia é como um manual de instrução. Se nós seguirmos, nós estaremos amando ao Senhor. Qual que é a nossa dificuldade? É nós deixarmos o nosso eu de lado. Eu falo por mim, é extremamente difícil. O meu ego, é lá em cima. Mas acima do meu ego tem que estar o Senhor. E aí, na hora que eu posicionar o Senhor lá em cima, na minha frente, à frente de tudo, de todas as coisas, aí o meu ego já não importa mais, a minha vontade já não importa mais, aquilo que eu queria já não importa, aquilo que era um desejo, um sonho, já se torna irrelevante ou deixa de ter o mesmo valor. Porque aí eu comecei a olhar com os olhos do Senhor. Senhor, o que é o teu amor para mim? O que o teu amor deseja para mim? O teu amor deseja isso? Então, se eu tenho que estar alinhado com o seu amor, o Senhor me ajuda. Porque se eu passar a amar aquilo que o Senhor ama, todas as coisas que antes para mim tinham valor, deixa de ter. E eu convido todos os irmãos, quando forem orar, quando forem viver suas vidas num dia a dia, que os irmãos coloquem o amor do Senhor em primeiro lugar. Que o amor dele prevaleça o seu amor. Prevaleça o seu amor por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonha, por aquilo que você quer. E que o amor do Senhor seja maior que todas essas coisas em sua vida. Fazendo isso, cumprindo a palavra dele, nós estaremos amando o Senhor. Então a resposta de como amar o Senhor está clara, está fixa em nossos corações. Vamos obedecer, vamos praticar, vamos nos deixar de lado, deixar aquilo que queremos e seguir aquilo que o Senhor quer. E assim nós podemos olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu te amo. Agora eu realmente te amo. Amém? Curvem suas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, a mensagem que foi trazida hoje, Pai, de forma breve, meu Deus, eu tentei objetivá-lo o máximo possível. Pai, porque não adianta tantas palavras, porque não adianta tantas coisas, meu Pai, se não houver um significado final. Senhor Deus, Pai, que isso que foi dito esta noite, que foi pregado, meu Pai, possa ter sido enviado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Pai, que como semente, Pai, seja lançado ao coração dos meus irmãos. E que o coração deles, Pai, possa frutificar isso. Que se torne bênção na vida deles. E assim como eu sempre peço, bênção na vida de outros também. Que transborde, meu Pai. Pai, que a bênção do Senhor, Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, esteja clara, meu Deus, Pai, que não é somente por nós, que não é somente sobre nós, Pai, mas sobre aquilo que o Senhor deseja, Pai, que façamos para outros, Pai. Senhor Deus, Pai, nos ensina a amar ao Senhor, Pai, porque é muito difícil nos dias atuais, Pai, onde tudo que é material nos chama atenção, tudo que é sexual nos chama atenção, a nossa carne deseja, a nossa carne pede. Senhor Deus, Pai, muitas vezes deixamos, Pai, o racional, Pai, de lado. Pai, deixamos de pensar que devemos seguir ao Senhor, Pai. Poxa, devemos praticar a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, e acabamos fazendo aquilo que nós desejamos. Senhor Deus, Pai, às vezes um momento, meu Pai. Pai, acabamos trocando, meu Pai, o Senhor por um momento.
Acabamos trocando o seu amor, Pai, por alguns segundos, meu Pai. Senhor Deus, Pai, sabemos que isso não é, Pai, não é fruto do teu amor, Pai. Pai, nós somos frutos do teu amor, Pai. Mas para te amar, Pai, para te amar de volta, meu Deus, Pai, precisamos do Senhor. Precisamos do teu sustento, do teu ensinamento, meu Pai. Então, Pai, faça na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o teu amor prevaleça em nós, Pai. Para que possamos, Pai, sinceramente praticar os teus mandamentos, guardar os teus ensinamentos, Pai. E praticar aquilo que a tua palavra nos manda. Senhor Deus, Pai, nos usa, meu Pai, para abençoar a vida de outras pessoas, meu Pai. Pai, também nos ensina, Pai, a viver as bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pai, porque muitas vezes não temos reconhecido elas. Pai, muitas vezes não temos dado o valor devido, meu Pai. Mas, ó Deus, Pai, com amor, com mansidão, Pai, com carinho e afeto, Senhor Deus, Pai, nos ensina a viver o teu evangelho, a tua palavra, Pai. Nos ensina a provar do Senhor, Pai. E então, Pai, fazendo isso, Pai, se revele, Pai, a nós. Fale conosco no nosso dia a dia, durante a nossa noite, nos nossos sonhos. Fale conosco, Pai, em uma conversa entre amigos, entre colegas. Senhor Deus, Pai, em uma conversa familiar, Senhor Deus, Pai, esteja presente. Senhor Deus, Pai, com sinceridade, Pai. E grato, meu Deus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor fará, Senhor Deus, Pai. Eu oro, te peço, meu Pai, e entrego essa palavra, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, Pai. Amém.